Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Priscila, Dani, Fernanda, o pessoal tá chegando aí. Agora é pra valer, tá, gente? Aguardando a professora Renila chegar. O pessoal chega. Ah, chegou já. Pronto, achei a professora. Professora Renila. Boa noite. Deixa eu escolher um filtro aqui, porque deixa eu subir a câmera. Agora sim. Essa é a minha primeira live nessas novas possibilidades, né? De botar 5, 10, 50 pessoas de uma vez. Eu estava me batendo um pouco aqui, né? Ah, vai entrar mais gente? Eu não sei fazer isso, não. Eu também não sei, não. Eu estou ainda só nas duas pessoas. Então, só eu e você, você Tá e eu. ótimo. O máximo que eu sei fazer é botar filtro, já tá ótimo. Pra mim, resolve. Pois é. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos. Pessoal chegando aí. Boa noite, gente. Então, vamos lá. Boa noite, boa noite. Melissa, Milena, Dirla. O pessoal está chegando aí. O pessoal tá vindo, tá vindo. O pessoal Ah, gosta de uma Rosadinha. treta, né? Gostei. Gostei. Então, professora Renila, eu não sei nem botar o nome, eu não lembro como é que coloca o nome da nossa live aqui embaixo. Peraí, deixa eu ver se eu Consigo consigo. colocar Tem aqui que também. digitar aqui. Ai, meu pai. Peraí. Tô destreinada nesse negócio de live. Eu também estou há muito tempo que eu não faço live, né? Nós estávamos aí de folga das lives também. É. Deixa eu ver, eu botei aqui, mas eu não tô conseguindo fixar. Fixar, vamos ver se eu consigo fixá-la. Até para fixar eu brigo. Quando eu aprendi a fixar, aí eu parei de fazer live. Aí eu não sei fazer isso, não. O povo faz isso tão fácil, gente. Deve ter algum problema. Se na lei das estatais ensinasse a fixar, com certeza eu sabia. Pois é, né? Eu tenho Mas certeza disso. não é o caso. Vamos ver se Não. vai aqui. Também não. Somos dois, então, tá, professor? Nós temos problemas mesmo. É. Pessoal aí, se conseguir fixar, por favor, ajuda nós aí. Bom, Não. então vamos. Enfim. Já que a gente não consegue fixar, senão a gente vai fazer aqui 1 hora de tentativas, né? Esse anfitrião É. também não consegue, não. Eu já vi aqui, eu tô aqui Pois é, mas não é tentando. possível que o povo me vendo aqui vai achar que eu vou falar de alguma outra coisa que não seja lei das Eu acredito estatais. que não. Tenho certeza que não. Pois é. Enfim, Então, não tô conseguindo. É isso aí. então vamos lá. Vamos dar boa noite para o pessoal, então, agora. Vamos começar oficialmente a nossa live, né? Aos Já viu costumes. que, em matéria de tecnologia, eu acho que nós estamos iguais, né? Estamos empatados. Né? Estamos na mesma. Mas é isso mesmo. Então, pessoal, seja bem-vindo aí a esse esquenta aí da CAD Soluções. Para quem não sabe aí, nós estamos com um curso marcado aí com a professora Renila agora no mês de maio. E aí nós viemos aqui fazer essa pequena live, né? Para poder
falar um pouco das novidades, né, pré-evento aí, até porque foram muitas nesse mês de abril, né? A mentira começou de verdade, né? Foi, o mês de abril bombou. Pois é, e até agora está indo. Então, a professora Renila, que todo mundo conhece, dispensa apresentação, nossa advocacia estatal, mas eu gostaria, professora, né, que se pudesse, em breves palavras aí, falar quem é a professora Renila Bragnola, para que a Quem é gente essa possa, pessoa, né? quem é essa pessoa maravilhosa, né, que manda muito bem aí quando se fala de estatal. Tecnologia eu já vi que estamos igualados, mas estatal Não dá aí, para ser, não dá para ser bom em tudo, não. adaptou para você, porque eu perco feio. Pois então. Então vamos lá, para quem não me conhece, sou Renila, sou advogada de empresa pública federal desde 2009. Não façam as contas, vocês vão ver, né, desde quando a gente está aqui nessa lida. E aí, desde 2016, a gente tem trabalhado com a lei das estatais, até ainda um pouco com a 8666, que a gente ainda tem alguns contratos, ainda tem alguns, né, alguns ajustes que são regidos por essa lei. Então, a gente está convivendo, né, com regime híbrido, assim, desde 2016, coisa que o pessoal vai começar, né, a padecer agora, talvez, com a nova lei de licitações. E eu tenho experiência para dizer a vocês que vai dar certo, tá? Negócio de mudar a legislação, de começar tudo de novo, de apresentar um monte de novidades. No começo é difícil, durante a adaptação é pior ainda, mas as coisas dão certo. No final dá tudo certo. É só ter paciência, ter persistência, né? Não se Estudar, né? apressar. Não ser agoniado, que a gente tá vendo muita gente agoniada. Acho que a palavra que define a Lei 14.133 é a agonia. E isso com Exatamente. certeza decorre muito de tanto que ela foi estudada, tanto que ela foi falada. É como eu sempre falo, vocês tiveram muita sorte, porque desde o PL 1292 que se estuda, que se debate, que tem eventos, que, né, que se conversa sobre a nova lei de licitações. A gente que tem uma realidade estatal, a gente foi dormir com a 8666 e acordou dia 30 de junho com a lei das estatais publicada. Ninguém sabia, né, ninguém se preparou. Então, assim, vocês têm o lado bom de já estar estudando e tem esse lado ruim, né, de querer aplicar logo, de ver como é que funciona na prática, mas assim, take it easy, né? Take it easy, vamos com calma. Hashtag calma, hashtag cautela. Exatamente. Pois é, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar também, lembrando que nós temos aí uns aviãozinhos aí do lado. Vocês podem estar convidando colegas de vocês, principalmente quem for de estatal aí, né? Quem não for de estatal também é bom porque conhece, conhecimento nunca é demais. Quem sabe um dia Pois estará é. lá também, né, professora? E hoje, Então, é hoje, muito com a importante. nova lei, ficou muito parecido, né? Então, assim, quem tem, procura esse amigo de estatal para amizade sincera e duradoura. Porque nós conhecemos muito Pois do que é, vocês estão vão vivenciando criar agora, a uma gente já rede aqui passou. por internet também de estatal aí. Pois então. Pois é, exatamente isso. Então, convidem o pessoal e eu, assim como a professora Renira, também sou uma pessoa muito sensível, né? Apaixonada e tem uns coraçõezinhos aí que pode apertar os coraçõezinhos aí. À vontade, não se preocupe, principalmente, né, para nossa convidada aí, a professora Renila, né, que eu sei que com certeza ela merece. Então, Obrigada. Por professora, favor, corações, coração. sem muita demora, né? Então a gente apresentou demais, já conversamos demais. Essa galera tá feliz da vida com a nova lei de licitações, né? Agora a pergunta é: e as estatais, né? Afinal, será que essa lei 14.133 de 2021, ali de 1º de abril, né? Ela tem algum impacto nas estatais? Né? Eu vou começar, antes da senhora começar, vou chamar de você, desculpe aí, por favor. Fica à vontade, fica à vontade. Hoje me chamaram de dona. Ah, ó, tira esse negócio de dona. Não combina com a minha pessoa, nem senhora, é você mesma, tá? Se fosse aí no Nordeste era tu, nem você é tu, né? Tu vice, né? É. Então é Tu isso, tira o faz, senhora. vamos lá. Então, eu sei que na nova lei, né, tem um artigo ali, o primeiro, ele já começa falando da aplicação, né? Quem é que vai ser abraçado com a nova lei de licitações? E tem um artigo primeiro ali que ele faz uma pequena ressalva. Então, essa lei, ela não vai abranger as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, né? Todas essas que são Graças a Deus. abraçadas pela lei 303. Mas nem tudo é perfeito. E lá no finalzinho,
ele faz a ressalva da ressalva, menos o artigo 178, tá, desta lei. Isso. E o que é que diz o artigo 178? Para quem não sabe ainda, para quem ainda não teve oportunidade, é a parte de crimes, né? E antes Exatamente. já está na nova lei de licitações e foi jogada lá para a penal, né? Uhum. Então, agora são 337 letrinhas, né? O artigo é 337, né? Agora tem A, B, Isso. C, D, Várias E, F, letras. né? Para Isso. não mexer muito no código, né? Exatamente. E colocou todos os tipos, né, licitatórios foram pro Código Penal, que não era lá, né? Era tudo na 8666. Era a questão que concurseiro perdia pelo pé, né? Que respondia como se fosse crime normal do Código Penal e, na verdade, era crime licitatório. Agora é tudo crime normal. E essa é a única ressalva expressa que a lei, né, a nova lei de licitações faz sobre as estatais, porque ela resolveu um problema, né? Quando ela colocou que não abrange, ela não abarca as empresas públicas e as sociedades de economia mista que são reguladas pela Lei 3.303. Isso é muito bom, porque afasta qualquer tipo de aplicação subsidiária, que até hoje é uma luta que a gente tem, né, de não aplicar a 8666 no regime da Lei 3.303. Há quem queira aplicar de forma subsidiária, mas a doutrina sempre falou disso, desde a publicação na Lei das Estatais, ao enunciado que foi aprovado do ano passado, da primeira jornada, né, do Conselho da Justiça Federal, primeira jornada de direito administrativo, falando que não se aplica subsidiariamente. A jurisprudência fala que não se aplica subsidiariamente, mas a gente tem aquela paixão, aquele apego pela lei, né? Então, se tiver expresso na lei, melhor. E foi isso que a Lei 14.133 fez. Colocou de maneira muito clara que ela não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, com a ressalva da parte criminal. Isso tem sentido por quê? Porque a lei das estatais ela se remete expressamente à Lei 8666 só em dois momentos, ou seja, quando ela quis, né, fazer menção à grande mãe, à nave mãe, ela fez. Então, todas as vezes que ela quis se reportar ao regime geral da 8666, ela fez expressamente. E uma dessas hipóteses era na parte criminal. Então, a lei das estatais não tem uma parte criminal própria, para evitar a fadiga, né? Mas não repetir o que já existe. Então, ele colocou, olha, na parte penal você vai lá nos artigos tais e tais da 8666, que é a mesma coisa. Então, ele fez essa ressalva, né, de que não se aplicaria, mas, de maneira não expressa, existem outras repercussões que a Lei 14.133 vai acabar, né, respingando, vai acabar influenciando de alguma maneira na lei das estatais. E é esse o estudo que a gente tem que fazer agora, né? Porque a gente não sabe nem direito como a nova lei de licitações vai caminhar, vai ser aplicada, muito menos como isso vai refletir numa legislação que já está, digamos, mais sedimentada, né, que já tem quase 5 anos, do que essa lei nova. Então, assim, vai ser um trabalho dobrado, né? Aprender a nova lei, o novo regime e ver como esse regime, em que maneira, de que modo, em que intensidade isso vai repercutir nas licitações contratos da Lei 3.303. Exatamente. E vamos começar a brincadeira, né, professora? Eu vou Vamos começar com um lá. desafio para nossos colegas que estão aqui nos assistindo, né, antes da gente começar, porque a brincadeira hoje é impacta ou não, né? Então, vou perguntar se impacta e aí vou ouvir a resposta da nossa professora, se impacta ou se vai ficar no suspense, é claro, né? Porque tudo Depende, começou né? no post lá da nossa professora, que me veio essa ideia de brincar um pouquinho Até com porque eu fiz esse... o post e não respondi, né? Tá lá, tá Então, eu vou repousando. pedir a resposta da professora, que vocês ficaram aguardando, Pois certo? é. Mas eu tenho um desafio antes disso ainda, tá, Renila? É o Oba! seguinte, quero sortear um livro seu, mas para Que isso nós temos que bom! atingir uma meta. Nós temos Tá. agora presentes, né, 22 colegas assistindo simultaneamente. Se a gente chegar 40, 50, vamos arredondar 50? Será que a gente chega a 50? Ou é Vamos muito? tentar. Não sei, vamos Desafio tentar. a galera aí, se a gente chegar em 50 pessoas aqui acompanhando a nossa live, né? Ó, já começou ali a subir já. Já tá Nós vamos subindo. sortear o livro da professora Renila. Tá joia? E tá esgotado, viu? Esse prêmio é bom, porque na editora tá esgotado. Só eu que tenho. Exatamente. Tem Ainda está alguns aqui guardado, ainda. né? Isso. Então, pronto. Então Começando a vamos nossa ver. brincadeira. As modalidades. Vou começar facinho. As modalidades, né, de licitação trazida na lei
13.303. Sofreu algum impacto com a nova lei de licitações? Sim ou não? Impacto ou não impacto? Não, zero. Impacto zero, nenhuma gravidade, nenhuma alteração no nosso regime, né? A lei das estatais ela fez esse favor à humanidade, que foi tirar essa história de modalidade de licitação. Então, a lei das estatais permite que a gente compre desde o papel até, né, desde o alfinete ao foguete, com a mesma modalidade. Não tem nome, né? Procedimento licitatório da lei 13.303. E a gente pode fazer isso de 1000 formas, né? Tem muitos critérios de julgamento, muitos regimes de execução. Podemos combinar algumas coisas, temos modo de disputa que a gente pode combinar também, mas modalidades não temos. Então, e também não pode ser criada pelo regulamento, que uma das obrigações que a lei das estatais trouxe foi que cada estatal tem que modelar seu próprio regulamento interno de licitações e contratos. E também é um grande desafio saber até onde a estatal pode regulamentar, né? Quantos passos ela pode dar além do que está na lei 13.303. E uma das coisas que a gente não pode fazer é criar modalidade de licitação. Então sempre vai ser ou o pregão eletrônico, que para mim não tem muito sentido o estatal fazer, mas fica para depois essa discussão, ou o procedimento licitatório da lei 13.303. Então não temos modalidades, não podemos criar e não podemos também aproveitar, tá? Não podemos criar e, por favor, não vamos importar da lei 14.133 e colocar no regulamento, tá? Essas coisas têm que ser criadas por atividade legislativa de competência privativa da União. Não vamos querer fazer o papel do Congresso. Foi uma coisa que o legislador não quis trazer para a gente, foi modalidades, tá? Então, não tem nenhuma repercussão, apesar de ter muita gente, eu sei, invejando o diálogo competitivo, isso não nos pertence, tá? Nós temos coisa muito melhor, inclusive sem licitação, chamada oportunidade de negócio. Se você fizer um diálogo competitivo, digamos, bem feitinho, você não faz nem licitação, não precisaria nem de modalidade. Então, as modalidades de licitação não têm muito impacto para a gente, não. A gente vai continuar sem. Pois é. Só uma. A minha pergunta vai nesse sentido, então, Renila, porque se a gente for buscar, e até você já falou aí um pouquinho sobre, deu essa puxadinha aí na palavra pregão, né? Que se você botar ali um Ctrl F ali na 13.303, ela aparece em dois momentos, né? A primeira, que é uma adoção preferencial, né? Está lá no artigo 32.4, me corrija se eu estiver errado, né? Que fala que é preferencial na modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela 10.520, que daqui a pouco vai embora, né? Ela tem só 2 anos aí para esse inciso aqui tá valendo. Na questão de aquisição de bens e serviços comuns. Mas lá embaixo, no artigo 3º, né? Ele fala que o pregão na forma eletrônica deverá ser realizado exclusivamente em portais de acesso público na internet. Ou seja, ele acaba trazendo um pregão, que é uma modalidade, assim, como você falou, que não entende o porquê, mas está lá, né? Então, com essa mudança da 14.133, perdão, ele está atingindo também esse artigo 32, que fala do pregão? Sim ou não? Impacta ou não impacta? Impacta e não impacta. Essa não é a resposta depende, né? Essa é a impacta ou a não impacta. A questão é o que eu sempre falo, quem já fez curso sabe que a gente fala sobre isso, inclusive vamos falar, né, na segunda edição do curso de estatais, que é o que significa essa diretriz de adoção preferencial do pregão eletrônico, né? Não é o pregão eletrônico da lei 10.520 hoje do decreto 10.024, que não tinha decreto, né, quando a lei das estatais foi publicada. Quando a lei colocou a adoção preferencial do pregão eletrônico, não é a modalidade de pregão eletrônico, é a modelagem ritualística, digamos assim, o passo a passo, a forma eletrônica de se fazer a licitação, com inversão de fases, fase recursal única, disputa por lances, né, habilitação só do provisoriamente em primeiro lugar. Então, quando ela apontou essa diretriz, não é para usar o pregão em si. Até porque não teria sentido você fazer uma lei toda própria, toda bonita, para mandar usar outra. Não tem muito sentido. Então, talvez não tenha ficado boa a redação de apontar a adoção preferencial do pregão eletrônico. Mas o que a doutrina sempre falou, desde 2016, é que não é a modalidade, e sim a modelagem. Por que isso é defendido? Porque não teria sentido você fazer uma lei para mandar, né, adotar outra, e porque a própria lei das estatais ela tem uma modelagem que pode ser igual à do pregão e pode não ser, porque você pode desinverter as fases. Você pode fazer uma licitação presencial, você pode fazer uma licitação sem disputa por lance, digamos assim, como é a concorrência, né? Só aquele lance fechado, enfim.
Então, você pode fazer isso, né? Colocar a lei das estatais com cara de 8666, digamos assim. Mas a modelagem preferencial é a cara do pregão eletrônico. Então, você vai fazer por portal na internet, você vai permitir que as empresas deem lance, você vai colocar uma fase recursal única no final para você discutir a habilitação e proposta, você vai pegar, né, os documentos só da primeira. Então, quando a lei quis, né, colocar essa diretriz, não era o pregão em si, mas a modelagem do pregão. E isso ficou muito claro quando veio o decreto 10.024, porque o decreto falou estatal. Primeiro, ele não colocou claramente que se aplica às estatais. Já começa por aí. Aí depois ele colocou um parágrafo e falou, estatal, se você quiser me usar, não tem problema, você pode me usar. No entanto, você tem que me regulamentar nos termos do artigo 40 da Lei 3.303. Então ele deixou muito claro que tem institutos do decreto 10.024 que tem muitas inovações em relação a 10.520, que são incompatíveis com a lei das estatais, ou que, ainda que não sejam incompatíveis, são distintos, são tratados de maneira diferente. Então, o decreto falou, olha, estatal, se você quiser me usar, pode ficar à vontade. Agora, regulamenta internamente, faz as devidas harmonizações. E são muitos institutos, eu acho que são mais de 10, né, que tem que fazer essa regulamentação pelo regulamento interno de cada estatal, enfim. Então, a lei das estatais já tinha esse norte, a doutrina já apontava que não era a modalidade em si, mas a modelagem. O decreto 10.024 veio e colocou o regulamento. E aí veio a lei de comprovar. Tá. Tá travando? Deu uma escapada agora, Renila. Não sei se foi só para mim. Você que desapareceu aqui para mim. Mas eu não sei. Não sei se está funcionando. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então vamos. Tem uma Tá. aluna sua querendo participar aqui, ó. Vou deixar ela entrar, viu? Tá bom, vamos É lá. que é Aqui tipo não aparece para mim. o seu Aqui não primeiro aparece. curso. Ai, vamos ver. Ó, tá falando, tá Ah, travando. Agora eu não ela sei se sou eu. Elisandra desistiu, Elisandra? Estão Travou dizendo que eu Renila, travei. travou a professora, mas voltou. A Elisandra travou. Elisandra, na hora que eu te aceitei, você fugiu, né? Desistiu. Foi, travou, travou, voltou, travou. Deixa eu só ver aqui, gente, que a professora Renila travou para mim também agora de vez. Pode entrar se quiser, tirar dúvida ao vivo aqui, tá? Não se preocupe não, Elisandra. A professora saiu, ela vai voltar já, tá? Para a gente entrar de novo. Deixa ela chegar. Agora, voltou. Pronto, já está entrando novamente, tá, gente? Já aceitei aqui. Voltei. Vamos começar do zero, brincadeira, gente. Voltou. Nem Voltei. raro Pra que mim, eu tá com a saí, gente. porque pra mim você ficou travado. Pra mim ficou a bolinha assim. Aí eu saí, que eu não sabia se era eu ou você. Aí eu saí. Perfeito, foi ótimo. É a mesma live? A mesma live, Ah, estamos tá. aqui ainda. Não, não, é porque eu não sabia se você tinha iniciado outro e eu entrado na nova já, enfim. Não, estamos. Mas, Inclusive, só reforçando, viu, gente? Nós temos uma meta ali, né? Se chegar a 50, tem sorteio de livro aí, tá? pois é. É um Vamos livro que lá. está esgotado. Só a professora que tem agora. Livro Só eu que novo. tenho. Aí tem a vantagem que vai com autógrafo. Pode falar. Então vamos voltar a falar do nosso pregão eletrônico, né? Eu tinha falado da doutrina na 3.303, do que veio com o decreto 10.024 e que foi mais corroborado ainda com a 14.133. Por quê? Porque a bonita vai revogar a lei do pregão, né? Até aí tudo bem. Para mim não tem problema nenhum, porque o decreto 10.024 ele vai ser um decreto que não regulamenta lei nenhuma, o que não é novidade para a gente, né? Decreto que não regulamenta nada, até aí, ok. Mas, foi como eu falei ontem, num outro evento, numa outra live, a gente tem que ler a lei, a nova lei de licitações, principalmente, que é a legislação mais nova que a gente tem, acaba sendo mais geral do que a própria lei das estatais. A gente tem que ler a lei de maneira completa, né? De maneira global. E uma das coisas que ela coloca lá é: se aplica essa lei quando se fala da 8666, quando se fala da 10.520, quando se fala lá da lei do RDC. Então,
a lei das estatais fala da lei 10.520. E aí, automaticamente se remete a 14.133. E aí, como é que faz? Como é que um estatal faz? Aí eu volto à pergunta zero. Para que estatal fazer pregão? Né? Para quê? Porque a modelagem da Lei 3.303 é muito igual, é muito parecida. Eu posso fazer obra, eu posso comprar carro, eu posso fazer serviço continuado, eu posso fazer aquisição simples, posso fazer tudo que eu quiser. Mais até do que um pregão, porque eu tenho 6 critérios de julgamento a mais que o pregão não tem. Eu posso contratar qualquer objeto. E eu não tenho nenhum dever de regulamentação. O pregão me impõe dever de regulamentação e algumas restrições, né, como limitações ao critério de julgamento, limitações ao objeto da licitação e outras cositas massas. Então, com a lei 14.133, para mim, fica muito mais claro que não tem necessidade de um estatal fazer pregão, mas a gente sabe que todo mundo tem essa sanha, essa agonia por fazer pregão. Então, ok, você quer fazer estatal, faça, mas regulamente. Agora, mais do que nunca, fica muito expresso, muito claro o dever de regulamentação, principalmente porque a diretriz, né, de adoção preferencial do pregão eletrônico, ela vai ficar vazia, já que em breve a lei 10.520 vai ser revogada, né, daqui a 2 anos. Então, se o estatal quiser fazer pregão, mais do que nunca agora é necessário fazer a regulamentação interna do Instituto, né, e fazer não com base na 14.133, mas com base na própria lei das estatais. E se brincar, 15 anos depois, eu acho que nós temos ainda órgãos, institutos, né, empresas sem regulamento, né, professor? Eu tenho quase certeza. Deus me free, viu? Porque se eu fosse um gestor, eu ia me embora. Porque a chance de levar multa pelos órgãos de controle é gigantesca. TCU está pelo menos no 5. Pelo menos no âmbito federal, o TCU está fazendo muita fiscalização para ver a adequação, né, à lei das estatais. E assim, não ter regulamento é gravíssimo, né? Até porque o dever de regulamentação se esgotou dia 30 de junho de 2018. Então, temos uma mora considerável aí. Mas é isso. Se quiser usar pregão... Do Duarte, ainda sobre até esse tema que a gente está falando, ele ficou lá atrás, mas eu não esqueci não, tá, Duarte? Então, se é possível sistematizar a modalidade de licitação eletrônica nas estatais, no próprio edital, caso não exista o regulamento de licitações estatal, naquela estatal. Não se pode criar, né, modalidade de licitação nem por regulamento, nem por edital. Tá? A modalidade de licitação é matéria reservada, né, de competência da União Federal, que pode ser feita por lei. Como a lei das estatais não fez, não colocou essa dificuldade, digamos, essa formalidade para a gente, então isso não pode ser criado por regulamento, muito menos no edital de licitação. Então, tudo é procedimento eletrônico, regido pela Lei 3.303. O que a gente pode fazer é modelar o critério de julgamento, modelar o regime de execução, modelar o modo de disputa, o lance intermediário, isso pode ser feito. Mas criar modalidades por algum critério, como é na 8.666, que é o valor, por exemplo, a gente não pode fazer, tá? Já que você falou em modo de disputa, vamos parar nele aqui agora. Como é que é a questão do modo de disputa na 13.303? A 14.133 mexeu nele também em alguma coisa ou não? Porque lá a gente tem, fala no artigo 52, fala sobre os modos de disputa, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Eu não sei, porque eu penso um negócio que eu não sei, é decorar artigo. Menina, eu sou ruim, viu, nesse negócio de decorar artigo. Os artigos eu coloquei aqui, assim, algumas colinhas, né? Colocou, né? Ótimo. Eu não sei, não. Então, os critérios, o modo de disputa que tem na 14.133 acaba sendo parecido, né, com os da Lei 3.303, mas é cada um do seu quadrado, né? Até porque a Lei das Estatais, ela traz a possibilidade das estatais criarem, né, seu sistema de lance eletrônico. Você não é obrigada a usar o Gov, né? Agora é Gov, né? .br. Quando eu iniciei, era compras.net. Aí depois passou para compras governamentais. Agora é gov.br, né? Não sei se vai mudar mais. Enfim, então assim, eu acho que a modelagem vai ser a mesma, né? O rito aberto é tipo aquela cara de pregão, né? Todo mundo vai lá e dá seu lance, de fato, um pregãozão. O fechado, que é tipo uma concorrência nos moldes de hoje, né? Não tem disputa, você apresenta aquele lance fechado, clássico lá, em tese, né? Inviolável. Ou misto, que é quando você consegue, de acordo com a disputa, de acordo com o objeto da licitação, fazer uma primeira sessão, digamos assim, de lances, e aí você, de acordo com os parâmetros que você definir, você coloca os
melhores classificados, né, os melhores preços, para uma disputa final fechada, onde cada um vai dar seu lance final e vai ser tipo na sorte, né? Para saber quem vai ganhar a licitação. Então, pode ser que seja parecido, né? Não sei como vai ficar a modelagem, né, a interpretação na nova licitação, mas o que acontece lá não influencia no que acontece aqui, apesar de ter essa mesma possibilidade, né? Ter aberto, fechado e misto, né? Dependendo do objeto da licitação. Isso vai depender muito e é uma coisa que a gente não faz muito. Aí eu falo estatal e administração direta também, né? Que isso era possível em outros regimes, que é fazer estudos econômicos para saber qual modo de disputa adotar. Muitas vezes todo mundo escolhe o aberto porque é o mais fácil. E muitas vezes não é o melhor para aquela disputa, não é o melhor para aquele objeto. E isso, né, às vezes, ninguém tem o conhecimento, né, da análise econômica do direito, qual modo de disputa que vai ser melhor. Então, talvez seja uma coisa que fomente muitas discussões ainda. Pronto, joia. A sua imagem travou, mas a voz está vindo tranquila ainda, tá? Pois é, aqui também está travado, mas sua voz está funcionando. Agora melhorou. Melhorou. E aí, professora, mais uma pergunta, né? Se Ai, meu impacto não. Deus. Vamos lá. Lá Eu já vem. vou fazer você responder, ó, seu post agora, tá? É, eu não vou fazer mais não, vou fazer aqui. Fazer respondendo. Hein? O pessoal já perdeu lá, quem não foi. Já estamos em 30, hein? Falta mais 20 aí para o Falta sorteio daquele 20. livro, esgotado na praça. Só a professora tem, autografado. Convide seus colegas, né, para que possam estar aí participando desse sorteio. E aí, no final, a gente vai dizer como é que vai ser feito o sorteio, tá? Então, professora, contratações diretas, dispensas e inegibilidades. Impacta ou não impacta? Na verdade, essa pergunta é o contrário, né? Desde que a lei das estatais foi publicada, todo mundo quer o nosso limite de dispensa de 150 mil, né? Então a pergunta é o contrário. Agora todo mundo tem, né? Então assim, não Não tem tem nada o aí, que... né? A Lei 13.979 acabou em dezembro, a gente no mês de março, o pessoal ainda querendo usar os 50 mil. Gente, não podia, não pode, não acabou, foi em dezembro. Aí eu cheguei até a ver colegas, né? Colegas que hoje o pessoal pergunta, né? Ele não lê, pergunta, vem te perguntando. E aí disse, mas eu vi decisões que dizem que pode. Eu disse, não, isso aí são outros artigos. Alguns permanecem, outros não. E os 50 mil caiu fora, né? E ficou. E aí, quando saiu, 1º de abril, lei de licitações, o pessoal, já posso usar? Todo mundo só quer usar isso, né? Todo mundo, só porque a lei entra em vigor na data da publicação, mas tem todo esse período de adaptação e tal, e tal, e tal. Então, assim, essa é uma discussão que eu acho que aqui, a pergunta que todo mundo está mais respondendo, e a resposta que eu estou mais dando é espera, né? Espera. Né? Se a lei né, a nova lei de licitação fosse um bebê, o umbigo não tinha nem caído, minha gente. Ela tem 15 dias. Então, espera as coisas assentarem. As pessoas ainda não sabem muito o que fazer, a gente não sabe até onde a necessidade do portal é essencial para que se possa usar a norma, né? Então todo mundo só quer os limites de dispensa, calma. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Eu falo isso porque eu tenho essa realidade estatal. Quando aumentou E o não quer nem limite, pedir precisos, né? Só quer esse, aí 1 e 2, só 1 e quer pouco. esse. E quando a gente começou a usar esses limites, o que aconteceu muito, porque as pessoas acham que é muito e perde o controle, porque não tem planejamento, começou a ocorrer muito fracionamento por conta do valor elevado. Então todo mundo acha, não, ainda tem saldo, ainda tem saldo, ainda tem saldo, e vai fazendo, ou seja, planejamento zero, e dá muito problema. Então, assim, espera. Até ontem, nessa mesma mentoria que eu participei, o pessoal querendo usar, querendo usar. Fiz, tá, vamos usar a lei então, mas vamos usar a governança? Porque ela também tem dizendo para você planejar, para você padronizar, para você capacitar seus funcionários, para você fazer gestão por competência, para você fazer ATP, você fazer PAC. Vocês já fizeram? Porque isso aí não tem repercussão nenhuma externa. Você pode se organizar, né? Organizar a casa antes de usar. Vamos usar essa parte? Aí ninguém quer. Não, mas a lei tá valendo. Né? Não adianta querer só ir pro lado bom. Não adianta querer pegar o melhor dos dois mundos. Não vai dar certo. E para que essa lei cole, para que ela não fique tão mal falada quanto a 8666, que eu defendo ela, eu não acho a 8666 uma lei ruim, ela é uma lei mal usada. E a culpa é nossa. Por quê? Porque a gente se atropela, a gente nos capacita, a gente quer aplicar as coisas sem saber. Né? Então, assim, depende de nós fazer dela uma lei boa, uma lei que atenda. Que lei perfeita não vai existir. Nem a lei das estatais, que é maravilhosa, linda, moderna, a melhor coisa que temos no âmbito de licitações e contratos, ela tem os defeitos dela. E não vai existir lei perfeita, né? Depende de nós, então. Então, acho que agora,
É hora da gente se acalmar, estudar a lei, ler a lei por inteiro, né? Conhecer o que está aí, ver como a gente pode fazer da melhor forma, né? Até porque é, perguntaram se podia usar o limite de dispensa, né? Que queriam usar. Eu fiz, pode. Mas você já fez sua lista do que é bem de luxo? Tá lá na lei, que você só pode comprar com base nela, se você regulamentar dizendo que é bem de luxo para você. Você já fez? O seu poder já fez, a sua esfera já fez? Porque enquanto isso não existir, você não vai poder usar a lei. Então, assim, sabe, não adianta só olhar o limite de 100, de 50 mil. Faz a regulamentação do que seria bem de luxo, e eu não estou falando em valores, porque o artigo que colocava que bem de luxo era classificado com valores monetários foi vetado. Porque a ideia da lei sobre bem de luxo não é sobre valores monetários, é questão de utilidade. Ou seja, tudo que você compra que não precisa é bem de luxo. Pode ser uma BIC. Se você está gastando aquele dinheiro no final do ano, no final do exercício, para não devolver e está comprando o que você não precisa, acaba sendo um bem de luxo. Então, bem de luxo não está necessariamente atrelado a grandes valores, né, a valores vultuosos, mas a compras que você faz sem precisar, né? Então, assim, E aí vamos cai tudo no refletir. planejamento também, né? Que tá, Volta o planejamento outra vez. volta para o planejamento. Então, assim, vamos usar essa parte primeiro, vamos se organizar, vamos treinar o povo, né? Vamos ler a lei toda, né? Conhecê-la, que é gigante. Vamos ver tudo que ela tem, ao invés de querer só fazer, né, limite de dispensa, aproveitar esses valores que são, realmente ajudam. Mas se você realmente precisar e você tiver um planejamento para isso, não adianta ficar empenhando só porque tem a facilidade, não, porque uma hora a conta chega, né? E chega no E seu lembrar CPF. E lembrar que, assim, não é só aumentou para 50 mil, já tem um processo agora que ele vai ter que seguir, né? Tem Uhum. todo um. Tem que liberar, tem que colocar ali pelo menos 3 dias de divulgação, né? 3 dias Exato. úteis. Então, não é só, vou usar 50 mil como fazia com os 8 mil, não, com os 17 mil, não. Né? Agora tem um processo que agora você realmente tem que fazer, né? Tem que avisar no mercado o que você vai fazer, não é pega aqui 3 orçamentos, já resolveu o problema. Não é mais assim, não, gente. Né? Então tem que ter muito cuidado. E como a gente falou, a professora falou de planejamento. Né? Eu já estava com essa pergunta assim para saber se a lei também impactava no planejamento, se tinha alguma pinceladazinha assim que puxava para o planejamento das estatais, a nova lei de licitações, impacta ou não, mas antes de responder, eu já puxo lá o Duarte de novo, que está aqui ativamente participando, e também falou de planejamento, né? E ele fala, Uhum. o sistema de fase interna da licitação pode ter a responsabilidade compartilhada por mais de um servidor, por exemplo, na elaboração do TR e do orçamento preliminar. Né? Então, primeira pergunta, a 14.133 impacta ou não impacta no planejamento da lei das estatais? Na verdade, não impacta, mas se complementa. Porque eu vou fazer a meia-culpa aqui, que todo mundo reclamava que a 8666 não se aplica às estatais, porque atua no mercado e é muito burocrático, blá, 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 blá. Aí veio a lei das estatais super moderna, os regulamentos copiaram e colaram a 8666. Então, no fundo, a gente acaba tendo aquela síndrome de vira-lata, sabe? Tem toda a liberdade no mundo e na hora de fazer, vai e copia da 8666. Então, vai acabar repercutindo de maneira como fonte de inspiração. Acontece que a própria lei das estatais, ela tem seus documentos de planejamento, né? Não, as estatais não são obrigadas ao PAC, por exemplo, né? Algumas, por questão de governança, por questão de planejamento, até resolvem aderir a esse sistema e fazer as coisas de maneira mais organizada, mas não é automaticamente aplicado, né? E a lei das estatais tem seus próprios documentos de planejamento, tem seus documentos de gestão que já estão lá desde 2016. São usados? São bem usados? Não sei. Mas, por exemplo, estatal quer fazer pregão. Ela tem que fazer estudo técnico preliminar. Não tem como não fazer. A grande questão é, eu vou fazer o ETP digital ou não? Se você quiser fazer, ok. Talvez facilite, porque a realidade, né, eletrônica, a realidade de maior capilaridade, fazer as coisas no computador de maneira mais célere, de maneira mais rápida. Mas você pode não fazer o ETP digital, mas que você vai ter que fazer um ETP, vai. Porque é requisito do pregão. Salvo as disposições, né, que você não vai necessitar do estudo técnico preliminar. Então, assim, vai acabar repercutindo, sabe? Aquela coisa de síndrome de vira-lata mesmo. Ah, já que está na lei geral, vamos copiar. Talvez sirva de inspiração, mas a gente já tem os nossos próprios documentos de planejamento e algumas estatais já aderem a esse regime, pelo menos federal, por questão de governança também. Então, assim, repercussão direta não tem, mas sempre vai ficar aquele, né, aquele irmão mais velho para se inspirar, né? Para a gente copiar as coisas. Não tem jeito. Perfeito, perfeito. E aí, professora, a Hum, pergunta que não quer calar, né? Porque a gente viu que essa ali cercou o seu post,
né? Por mais que tentasse escapar, ela retornava, ela reaparecia, que era o quê, professora? Sistema de registro de preço. Sistema de registro de preço, né? O tão famoso sistema de registro de preço. E aí, no sistema de registro de preço, a nova lei de licitações de contratos impacta ou não impacta? Impacta e não impacta, não é nem depende. Impacta e não impacta, vai depender de muita coisa. A primeira delas é que a gente segue sem regulamentação do nosso sistema de registro de preço, né? O nosso artigo 66 continua aí, dormindo, em berço esplêndido. Nunca foi editado o decreto para regulamentar o sistema de registro de preço das estatais. Acaba que a gente tem duas opções. Ou usa o do artigo 15 da 8666, que é o 7892, ou usa o do RDC, que eu nunca vi. Nunca vi. Nem quem fazia RDC, né? No tempo que ele era mais popular, no tempo da Copa das Olimpíadas, eu nunca vi se optar por fazer RDC fazer SRP do RDC. E agora, com essa opção que temos dois, né, também nunca vi nenhum estatal optar por usar esse. Todos acabam optando por usar o sistema lá do 7892. Até aí tudo bem, né? Assim, qual sistema usar, qual SRP adotar, não tem muito problema. Ante a não regulamentação de 66, a estatal escolhe e toca o baile. A questão começa com os caronas, né? E só isso dá outra live, né? Porque tem entendimento para todo lado. E isso deve ser muito bem regulamentado. Então, isso vai depender muito da maturidade de cada estatal, do nível, né, de vanguarda que cada uma tiver. Um regulamento que fala, não, essa estatal pode pegar carona em órgãos que fizeram também que não são estatais. Outro diz, não, só pode nas estatais que são também do grupo. O outro, não, pode pegar qualquer um. Aí vem lá uma decisão que diz que não pode. Não, você não pode vir para cá. O outro diz, você pode vir para cá. E quem trabalha, eu fico imaginando não só quem está no setor, né, que está gerindo a ata, mas de vocês, advogados dessas empresas, quão trabalho então, eu tenho duas opiniões, uma acadêmica e uma prática de que conhece a realidade. Academicamente falando, aquela coisa que você fala para você, nos seus anais, nos livros, nos artigos que a gente escreve, é incompatível estatal aderir a ata que não seja de estatal, por razões mil, inclusive por ter um regulamento próprio, que tem um regime contratual próprio, normas de licitações próprias e um regime constitucional que foi instituído, que era para ser a lei das estatais. Então, não tem sentido você permitir que um estatal faça adesão fora de estatal. Então, isso é uma opinião acadêmica fechada, né, em razão, toda razão de ser da própria lei das estatais. Só que o fato é, temos 5 anos de publicação da Lei 3.303, o artigo 66 nunca foi regulamentado, e eu acho que a essa altura do campeonato não vai ser. E a gente sabe que o sistema de registro de preço, bem utilizado, é um bom instrumento de governança de planejamento, né, e acaba extrapolando os limites do direito. Ele entra em questões econômicas, em questões de planejamento, em questões de gestão, em N questões, né? Porque muitas vezes a gente condena o sistema de registro de preço e as adesões igual os bens de luxo. A questão não é o valor, a questão não é pegar carona, a questão é você fazer isso sem precisar, né? Você participar de uma licitação ou até fazer uma ata mesmo, sabendo que você não vai usar, deixar aquele mercado na expectativa, você acaba pagando por isso. Porque o mercado já sabe que ele pode contratar. Você pode pedir pode pedir nenhum, pode pedir tudo, pode fazer um contrato e pedir mais 25%. Então, assim, é arriscado para o contratado também. Então, olhando por esse lado, fora das amarras jurídicas, é um bom instrumento. Por conta disso e por conta da falta de regulamentação do 66 e sabendo como a administração das estatais podem se beneficiar com o uso do sistema de registro de preço, na prática eu chutei o balde. E acho que todo mundo pode aderir, todo mundo. Estatal adere da direta, direta adere de estatal. No que puder, a gente adequa os contratos sem precisar mexer no que já foi publicado. Mas isso tem que estar devidamente regulamentado, aprovado pela diretoria executiva, conselho de administração. Então, tudo muito às claras. Então, eu tenho essa bipolaridade, né? Questão acadêmica, estritamente jurídica, de ser incompatível os regimes. E essa questão prática, de a gente poder ter que ver fora da caixinha do direito, né? Às vezes, apresentar soluções que o gestor quer naquele momento, que é fazer um SRP ou fazer adesão a uma ata que existe e está valendo. Então, esse é um grande problema. Sobre o sistema de registro de preço, eu não sei porquê, e eu acho que com o tempo a discussão vai amadurecer, é que dos procedimentos auxiliares que a lei trouxe, a nova lei de licitação, ele fez um mini decreto de SRP dentro da 14.133. Né? Então, assim, ele colocou normas novas, normas que são incompatíveis com o que está no decreto 7892, e a pergunta que não cala é,
a Lei 14.133 ela é autossuficiente na parte do sistema de registro de preço, ou o pregão ou o SRP do decreto 7892 vai ser alterado? Ainda vai vir mais um regulamentozinho ainda de quebra também, né? Então, porque se for auto-aplicado, porque de fato o 81 a 85 é um decretinho, ele está regulamentando o sistema de registro de preço ali. Se ele for auto-aplicado, teríamos uma terceira hipótese que as estatais poderiam usar, que é o sistema de registro de preço da Lei 14.133. Isso é bom porque tem umas ressalvas quanto ata superior a 1 ano. Podemos fazer para obras, mas isso para estatal é irrelevante, que no final do ano passado o Tribunal de Contas da União já emitiu um entendimento dizendo que para estatal é irrelevante, se pregão pode ser para obra ou serviço de engenharia, em razão da modelagem ser muito parecida. Então, o Tribunal de Contas já está meio que chutando balde em relação à estatal sobre esse ponto. Mas o que me causa, digamos assim, cautela sobre essa questão da ata poder ser 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, é a possibilidade que a lei trouxe, a 14.133, de dar margem ao entendimento de que as atas podem ser reequilibradas. Porque, para mim, é doído você ter uma ata com 2 anos que o fornecedor não vai poder reequilibrar. Eu acho um peso muito excessivo, né? 2 anos para que a gente, né, não conceda ali um reequilíbrio ou até mesmo um reajuste. Então, como a interpretação, inclusive eu fiz um artigo com a professora Gabriela Pércio sobre isso, sobre a possibilidade da nova redação da 14.133 abrir de uma maneira mais segura essa possibilidade, que o decreto, né, o artigo 17, ele é bem ruinzinho, ele é bem mal redigido, e se junta com a opinião da AGU, que é impossível fazer reequilíbrio nas atas, né, porque tem natureza distinta do contrato. Mas eu já dei parecer favorável, porque, enfim, né? Bom, gente, pandemia tira todo mundo da caixinha. Até reequilibrar a ata de preço a gente faz. Então, assim, se a gente entender que esse SRP é auto-aplicável. Fazer uma nova licitação vai ser um custo muito maior ainda, né? Pois então. E assim, uma hora vai ter que pagar, né? Porque ou a empresa vai pagar para ser penalizada porque ela não vai fornecer e a administração vai ficar sem. Então, assim, são vários custos, né, que estão embutidos e que vale a reflexão. Então, apesar de ser essa possibilidade de ter até 2 anos, essa nova interpretação, essa possibilidade de que a redação permita o reequilíbrio, algum tipo de reajuste, me conforta. Então, o que a gente tem que ver é se o sistema de registro de preço da Lei 14.133 vai ser um regime próprio, digamos assim, ou se o decreto 7892 vai ser alterado, para que case junto com, né, o que está na lei, que é diferente. São regimes um pouco distintos. Então, para ter repercussão, né, na lei das digitais, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Né? Como o Ministério da Economia já começou a se movimentar para regulamentar a lei, inclusive já vai sair IN de pesquisa de preço, até porque a nova lei de licitação está toda baseada na IN 05, que foi revogada no ano passado, e aí a 73 vai ter que ser alterada, né, para se ajustar à lei, enfim. Por isso que eu falo, a gente tem que ler a lei de uma forma completa, né? A 73, ela fala logo que é para regulamentar o artigo 15 lá da 866, né? Aí agora, até o dia 20, começou agora dia 3 ao dia 20, já estão uma consulta pública para a nova IN de pesquisa de preço, né? Então, já deve ser a IN de pesquisa de preço para poder arrumar o que foi tirado da IN 73 quando colocaram a Lei 14.133. Né? Porque pegou a IN que estava bem robusta, podia ter as falhas como qualquer regulamento venha, como sempre tem, né? Nem tudo é perfeito. Mas quando veio para a Lei 14.133, deu uma enxugadazinha bem muita, né? E agora está se fazendo a consulta para a nova IN, porque ela não está revogada, a 73, porque você vai estar fazendo substituição pela 8.666 e pela 10.520. Mas também, quando você começar a utilizar a nova lei de licitações, você não vai poder utilizar ela, porque ela faz remissão àquela lei que vai ser revogada. Há coisas que não existem, né? Então é isso. A coexistência para estar misturando, né? Usar uma parte de uma parte de outra. Então, assim, nesse momento temos algumas coisas que podem repercutir de maneira direta, né, como o 178, que é a questão criminal, a questão dos critérios de desempate também, porque a lei das estatais se remete expressamente aos critérios de desempate da 8.666 e a 14.133 diz que ela se aplica nos casos que a legislação fala da 8.666, então, na ordem de preferência que a lei das estatais apresenta dos critérios de desempate, onde tiver 8.666, a gente vai buscar o correspondente na nova lei de licitações e contratos. E é interessante porque
A nova lei de licitação tem instrumentos de desempate que a lei das estatais não tem, como, por exemplo, a existência do programa de integridade e aquela política de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Então, são questões modernas que eu acho que vale a pena mesmo ter repercussão, porque sempre uma lei vai melhorando o que existe, vai se atualizando, vai de acordo com a evolução da sociedade, que as pessoas estão pedindo, né, para que a administração se modernize, o que fomente a equidade, fomente a integridade. Isso é muito bom, até no ambiente da lei das estatais. Então, algumas repercussões diretas como essa e algumas indiretas, como, por exemplo, o pregão eletrônico, o sistema de registro de preço, essa questão do planejamento talvez, né, inspire, né, de maneira, é aquele primo rico, né, aquele irmão mais velho, que dê mais fomento para as estatais, né, fazerem os seus documentos de planejamento que a gente já tem, são muitos, inclusive tem uns que são anuais, tem outros que são a cada 2 anos, outros a 5 anos. Então, é um planejamento não só de compras, é um planejamento de gestão de maneira geral, mas talvez a gente esteja subutilizando os institutos. Talvez a nova lei de licitação traga mais consciência para as estatais poderem usar seus documentos de planejamento. Enfim, temos um longo caminho pela frente e que, antes de mais nada, se qualquer estatal quiser, né, fazer o uso dentro dos limites da regulamentação, a primeira coisa é regulamentar e ver se você pode fazer aquilo. Por exemplo, a gente conversou aqui sobre modalidades. Não podemos. Eu já vi gente querendo colocar no regulamento diálogo competitivo. Não pode, tá? Deixa isso não pertence à estatal. A estatal tem outras coisas, a estatal tem PMI também, né? Tem outras formas de a gente conseguir conversar com o mercado de maneira a extrair o melhor que ele tem. Como, por exemplo, não fazer licitação e contratar por oportunidade de negócio. Enfim, temos muitas possibilidades e não vamos ficar só olhando a grama do vizinho, não, tá? O nosso jardim é bem bonito. O André até colocou, a gente já está partindo aqui para menos de 10 minutos para encerrar a nossa live, né? Então, o André colocou aqui, há entendimentos, né, de que a 1433 não poderia ser utilizada por estatais, incluindo o novo posicionamento dos SRPs, né? Aí ele ficaria para os regulamentos internos. É tudo isso que a gente conversou aqui. Pois é, acho que a gente até já respondeu aqui, né? E pergunta se as estatais deverão integrar o portal de compras. Assim, as estatais já têm N obrigações de divulgação, N obrigações de transparência, muita coisa que a lei das estatais já obriga a gente a fazer nos nossos próprios sites, né, nos nossos próprios documentos. O portal, ele vincula para quem é abarcado pela lei, nós não somos. Então, nossas condições de eficácia, de validade das nossas publicações são aqueles que estão lá nos requisitos de transparência do artigo 8º, do artigo 86, então está tudo ali. Então, o portal não se aplica para a gente. Eu, inclusive, eu não sei, porque como ele não existe, eu não sei se ele vai ter como estatal, digamos assim, se cadastrar lá ou disponibilizar. Então, a gente vai ter até que esperar, né, o portal vir, embora não seja obrigado, se tiver a possibilidade, eu acho que mal não vai fazer. Né? Quanto mais transparência, quanto mais prestação de contas, melhor. E para a gente finalizar, né, para quem não sabe, a professora Renila vai estar com o curso com a gente aí nos dias 4 e 5 de maio, tá? A nossa segunda turma aí de estatais. Tem aqui Vou ter que reformular o curso agora com essa lei nova, né? Tem que colocar um monte de coisa agora. Exatamente. A Jarlene já estava aqui, ó, reciclando. Ela que estava no primeiro curso. Ela, a Elisandra, já estavam aqui. Pois já, fazendo uma reciclagemzinha, tá? Uhum. Então, nosso site aí, catsoluções.com.br/EAD, você consegue estar pegando toda a programação do curso. Também aqui, pode pedir para a gente no direct que nós encaminhamos também, tá? E, professora, para a gente encerrar com chave de ouro nesses minutinhos finais. Me diga. A pergunta, com essas mudanças todas aqui, como é que ficam os regulamentos internos? Né? Será que eles precisam ser modificados, precisam ser melhorados, ou do jeito que já estava antes da nova lei de licitações, já atende perfeitamente? Quem já também regulamentou, porque a gente sabe que tem alguns ainda empurrando essa regulamentação, embora não devesse mais, né? E aí então, essa obrigação, ela independe da nova lei de licitação. Mas, como eu falei, ela vai acabar fomentando, né, o primo rico, a grama do vizinho mais verde. A própria lei das estatais, que é uma lei linda, ela traz tudo, só tem 97 artigos e fala de coisas lindas. É quase um poema essa lei. Ela já obriga que os regulamentos têm que ser periodicamente revisados. Por quê? Para se adaptar a tudo que está. É muito amor, é muito amor. Então, assim, a própria lei já traz essa obrigação.
né, dos regulamentos serem revisados para justamente aproveitar o que tem de melhor, o que a gente pode. E agora, com quase 5 anos, os regulamentos, digamos, mais velhos, são do final do prazo, digamos assim, final de né, junho de 2018 para cá, então são os mais velhos, talvez seja a hora de ver o que está a mais, ver o que está ali que não deveria estar, ver aquele copia e cola que foi feito da 8666 que não tem sentido nenhum, colocar coisas novas que a gente né, perdeu a oportunidade de inovar e que agora está vendo que faz falta. Então, assim, é hora, independentemente da nova legislação, é hora de revisar, de aprimorar né, o que está lá, tirar o que não deveria estar, colocar o que não está e que está fazendo falta, e de fato começar a modelar as licitações, contratos, de acordo com a Lei 3.303, porque ela ainda vai fazer 5 anos. Então, tem contratos, por exemplo, contínuos, que ainda estão regidos pela 8666. Né? Então, e os contratos novos agora estão começando, por exemplo, a ter aditivo, a ter aplicação de penalidade, que é outra coisa que é super mal regulamentada na lei das estatais, é o procedimento sancionador. Quem já foi aluno do curso 1 viu que a gente fala sobre isso, a necessidade dos regulamentos preverem de maneira cautelosa, de maneira detalhada, né, o procedimento sancionador, contraditório ampla defesa. Então, assim, as coisas, os problemas, digamos assim, vão começar agora, com os contratos já regidos pela Lei 3.303 e as licitações já realizadas. Então, a gente pode ver né, o que está ruim, o que pode melhorar, o que está demais ali, tem previsão que não deveria estar, né, copiado e colado do 8666 sem razão de ser, muitas vezes por insegurança, porque querendo ou não, gente, é desde 93, rezando a mesma cartilha, fazendo a mesma oração, causa insegurança. Mas aos poucos, todo mundo vai se acostumando. O que a gente passou, desde 2016 para cá, todo mundo vai passar agora, né, com a nova lei de licitações, sem ter a obrigação de regulamentar os poderes, né, os entes maiores, executiva, enfim, legislativo, judiciário, vão fazer as regulamentações devidas. A gente vai só se adaptar. Mas os regulamentos eles têm que ser diuturnamente revisados e aprimorados para dar sentido né, à lei das estatais, de fazer com que as contratações das empresas públicas e sociedade de economia mista sejam de fato eficientes e que repercutam no atendimento do interesse público através da proposta mais vantajosa. Professora, muito obrigado. Né? Estamos fechando aqui nossa horinha. Então, não chegamos a 50, mas fechamos os 40. Então, muito bom. Gostaria de fazer o sorteio. E como é que vai funcionar o sorteio, pessoal? Aproveitem esse momento, todos que estão presentes, façam um print da nossa tela, marquem a CAD Soluções, marquem a professora Renila e escrevam lá, eu participei. Tá? E aí nós vamos ali saber que todos vocês estiveram aqui e vamos fazer um sorteio e divulgar no Instagram da CAD Soluções. Tá bom? Então, aproveitem, façam um print. Sorriso, professora, para o print. Eu vejo todo mundo no curso, né? Dia 4 e 5 de maio. 4 e 5 de maio, né? Podem aí consultar, chamar pelo direct, CAD Soluções. Chama a Fernanda. Chama a Fernanda, que está aqui nos assistindo, né? E ela já sabe aí todo o caminho aí para vocês não perderem essa oportunidade que vem cheio de novidades. A professora já falou aqui. Vou ter que falar da nova lei, né? O jeito. Exatamente. Não tem tranquilo. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Fiquem com Deus, uma boa noite e aguardamos vocês dia 4, dia 5. Professora Renila, muito obrigado por sua disposição. Obrigada, gente, pela presença de vocês, obrigado pelo convite. E quem quiser conversar mais, dia 4, dia 5, a gente sempre, Fernanda sabe, sempre termina uns minutinhos mais cedo, só para ficar né, chorando as pitangas de todo mundo que conhece a realidade de trabalhar com licitações e contratos estatais. Então, vejo vocês lá, foi um prazer. Boa noite, se cuidem. Se cuidem, viu, gente? Usem máscara, fiquem em casa sempre que possível e fiquem com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.